Olha só, esse vídeo é mais que um vídeo, é um documentário sobre como foram as transmissões das Copas do Mundo na televisão no Brasil, desde 1950 até 2022. Como o assunto é muito longo, nós dividimos esse vídeo em 4 partes. A primeira parte nós vamos relembrar como é que foram as transmissões aqui no Brasil das Copas no período de 1950 até 1966. Na segunda parte do vídeo nós vamos recordar o período de 1970 até 1986. Na terceira parte teremos o período entre 1990 até 2006. E na quarta e última parte nós vamos recordar como é que foram as transmissões aqui no Brasil entre as Copas de 2010 e 2022. E esse vídeo de hoje é a parte 1 do nosso documentário, onde nós vamos recordar como é que foram as transmissões das Copas do Mundo no Brasil entre a Copa de 1950 e de 1966. E as outras partes desse documentário vão estar na descrição desse vídeo e também no card aqui em cima, depois você confere, tá bom? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Edmar Olic, você está aqui no canal Olic no programa Falando de TV. E hoje para falarmos da história das transmissões das Copas do Mundo na nossa televisão, na TV brasileira. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e é claro, dar aquele like feliz e contente. E aproveita e conta para mim aí, qual Copa do Mundo te marcou mais? Qual é aquela Copa do Mundo que você tem na sua memória afetiva? A minha eu vou contar para vocês no final do vídeo. Então vamos agora para a parte 1 do nosso documentário. Vamos começar pela Copa de 1950 que aconteceu aqui no Brasil, só que como ela aconteceu no meio do ano, e a televisão no Brasil só estreou no dia 18 de setembro de 1950, ou seja, quando estreou a televisão no Brasil, a Copa do Mundo já tinha acontecido, então significa que não tivemos transmissões de Copa do Mundo, de jogos no Brasil pela televisão, porque simplesmente não existia ainda. Na verdade, a Copa de 1950 não passou aqui no Brasil na TV, porque não existia TV no Brasil, mas também não passou em nenhum outro lugar do planeta, porque mesmo existindo TV em outros países, ela não foi transmitida em nenhuma emissora, em nenhum país. Mas tem uma curiosidade sobre a TV no Brasil e o ano de 1950, porque no dia 15 de outubro de 1950, a TV Tupi fez a primeira transmissão de uma partida de futebol na nossa televisão brasileira, que foi entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras ganhou de 2-0 do São Paulo. Esse jogo aconteceu no Pacaembu e era um jogo válido pelo Campeonato Paulista. Pessoal, que curioso, menos de um mês depois da televisão ter estreado no Brasil, que foi no dia 18 de setembro, já no dia 15 de outubro, menos de um mês, já estava tendo uma partida de futebol transmitida na televisão. Isso que eu chamo de futebol a paixão nacional, né? Voltando a falar da Copa de 1950, lembrando que apesar de ter sido aqui no Brasil, o Brasil não foi campeão e sim vice-campeão. Perdemos para o Uruguai na final, que aconteceu no Maracanã. Entrou para a história como o tal do Maracanaço. Acho que todo brasileiro já ouviu falar nesse tal do Maracanaço, né? Mas enfim, essa é a história da Copa de 1950. Vamos agora para a Copa do Mundo de 1954, que aconteceu na Suíça e teve como campeã a Alemanha Ocidental, que vamos tratar como Alemanha, né? Essa foi a primeira Copa do Mundo a ter transmissão na TV, mas foram apenas 8 países que puderam passar a Copa do Mundo de 54. E claro, todos na Europa. Da televisão no Brasil não chegou nem o cheiro das transmissões da Copa. Por aqui, continuamos acompanhando a Copa do Mundo pelo rádio. E somente pelo rádio. Vamos agora para a Copa de 1958, que aconteceu na Suécia e que teve como campeão o Brasil. Nosso primeiro título aconteceu na Copa de 58 na Suécia, então essa Copa é muito especial, né? Mas não para as nossas transmissões na televisão, porque por aqui ainda estava gatinhando e eu explico para vocês. Na Europa, os países já assistiam a Copa do Mundo ao vivo. Aqui no Brasil ainda não era possível, mas a Tupi comprou com exclusividade a Copa de 58 pela bagatela de $5.000. Para os dias de hoje, uma mixaria, mas para aquela época era o valor condizente mesmo, porque a Tupi não passou ao vivo, ela passava as partidas dias depois. A emissora Siveric Rádio, eu não sei se é assim que pronuncia esse nome, né? É uma emissora de TV estatal da Suíça. Ela gravava as partidas em Kinescópia, de 16mm. É um formato anterior ao VT. VT, para quem não sabe, é videotape. Nem todas as partidas eram enviadas completa aqui para o Brasil. A maioria era só compactos. O Brasil mesmo só veio completa as partidas da semifinal e da final, onde o Brasil enfrentou na semifinal a França e na final a Suécia.
As quinescópias, que é o precursor do VT, vinham de avião para o Brasil e geralmente 2 dias depois que chegavam aqui que a Tupi ia passar. A Copa passou na Tupi, só que com exceção do primeiro jogo, porque no primeiro jogo, quando a fita chegou no Brasil, a transportadora entregou na emissora errada. Em vez de entregar para a TV Tupi, entregou para a TV Rio. E a Tupi ficou esperando a fita chegar e não chegava, de repente ela viu a partida passando na TV Rio. Como chegou a fita lá na TV Rio, eles passaram. Simples assim. A partir da segunda partida que as fitas começaram a ser entregues no endereço certo, aí sim a Tupi passou os outros jogos. Sempre, é claro, com atraso, com delay de 2, 3 dias. Mas aí era até bom, porque o brasileiro acompanhava a vitória do Brasil pelo rádio e 2 dias, 3 dias depois acompanhava pela televisão. Comemorava 2 vezes, visto que a gente ganhou aquela Copa, né? Vamos agora para a Copa de 1962, que aconteceu no Chile. E adivinha quem foi campeão? Nós, os brasileiros, ganhamos o nosso segundo título. Não foi essa taça não, que era a taça Jules Rimet ainda, porque essa daqui, vocês sabem, né? Só começou a valer essa taça aqui a partir de 74. Até 1970 era a taça Jules Rimet. Era essa taça aqui, ó. Eu ainda acho mais bonita essa outra nossa agora, essa atual. Mas há quem diga que taça mesmo é a Jules Rimet, né? Que ela é uma taça mesmo, em formato de taça. Daria até para pôr líquido lá dentro, porque era uma taça. Essa atual aqui não é taça, né? É um troféu, na verdade. Nessa Copa já existiu o VT. E as emissoras Tupi e Record fizeram um pool e compraram a competição em conjunto. Não dava para passar ao vivo, que ainda não tinha tecnologia suficiente para conseguir passar aqui no Brasil as partidas ao vivo, mas elas passavam no dia seguinte o jogo completo. Olha que bacana! Podíamos continuar comemorando as nossas vitórias 2 vezes, né? Ao vivo, ouvindo pelo rádio, e no dia seguinte assistindo pela televisão a nossa vitória novamente. Aí era comemoração o tempo inteiro, né? Principalmente quando ia assistir na televisão, já sabia que tinha ganhado mesmo, você assistia até com mais tranquilidade, com o coração mais tranquilo, sem aflição. Na verdade, nessa Copa de 62 até existia uma tecnologia possível da gente poder assistir a Copa ao vivo. O problema é que era muito cara, e aí ficou inviável transmitir essa Copa ao vivo. Mas que tecnicamente era possível, era. Como a Copa do Mundo aconteceu no Chile, aqui é perto do Brasil, né, na América do Sul. Só que tem a Cordilheira dos Andes para fazer a transmissão. Então eles pensaram em colocar um avião em cima da Cordilheira dos Andes com um receptor que pudesse receber a imagem do Chile e depois transmitir para o Brasil. Como ficaria muito caro, ficou inviável, por isso que a gente só assistiu os jogos um dia depois. Mas enfim, pelo menos fomos campeões e é o que basta, né? Mesmo a Copa do Mundo não sendo transmitida ao vivo, as emissoras de televisão bombaram na audiência. Todo mundo queria ver os jogos, mesmo sabendo o resultado, porque ouviram no rádio no dia anterior, mas todo mundo queria acompanhar aquela vitória, ver aquele jogo que eles só tinham ouvido. E para vocês terem ideia, a final que foi Brasil e Tchecoslováquia, o Brasil ganhou e começou a festa. O pessoal ouviu pelo rádio. E a festa não parou até no dia seguinte, quando a partida passou na televisão e todo mundo pôde ver aquilo que eles já tinham ouvido. Então a festa era até mais longa, né? Porque só terminava quando acabava de assistir a Copa na TV. Terminava não, né? Porque quando assistia na TV achava mais bonito ainda e continuava mais ainda. Era carnaval fora de época desde 1962. Brasileiros, né? E chegamos agora à última Copa dessa primeira parte do nosso vídeo, a Copa de 1966, que aconteceu na Inglaterra e que teve como campeã a Inglaterra. Inclusive uma campeã muito questionada. A história diz isso, gente. Visto que dizem que teve uma arbitragem na final muito questionável. E o Brasil, apesar de ter vindo de 2 campeonatos que ele venceu em seguida, 58 e 62, chegou em 66, passou vexame, foi eliminado na primeira fase. Essa Copa de 66 foi comprada por um pool de emissoras de rádio e TV. Mas como os anunciantes não tiveram interesse de pagar pelo patrocínio, por conta que ia passar em todos os canais, o governo acabou bancando o valor da compra da aquisição dos direitos de passar a Copa no Brasil. O valor foi $680 mil. Como nas Copas anteriores, também não tivemos transmissões ao vivo. Foram apenas VTs que passavam no dia seguinte. Então, o que aconteceu na Copa de 58, de 62, de 66 se repetiu. A única diferença é que dessa vez, ao contrário da Copa de 62, foram passados todos os jogos, não só os jogos do Brasil. Porque na Copa de 62 só passou na íntegra os jogos do Brasil. O resto eram compactos, né? E a dinâmica era o seguinte: a BBC de Londres
afinal de contas a Copa era na Inglaterra. Ela gravava as partidas, mandava o VT de avião para o Brasil e a partida ainda passava no mesmo dia à noite aqui no Brasil. Olha que dinâmica, que logística, não? Mas que deu certo na Copa de 66, mesmo porque era o que restava. Como eu prometi lá no começo do vídeo, a Copa do Mundo que eu tenho mais carinho, uma memória afetiva mais agradável, é claro que foi uma Copa do Mundo que a gente ganhou. Eu estou falando da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, onde a gente ganhou depois de muitos anos, desde 1970 que não ganhava uma Copa do Mundo, a gente voltou a ganhar em 94. Eu nunca tinha visto o Brasil ganhar, então foi a primeira vez que eu vi o Brasil ganhar, e foi muito emocionante quando a gente conseguiu pegar essa taça aqui, ó. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou essa taça, porque as outras 3 vezes tinha sido a taça Jules Rimet, né? Bem, pessoal, essa é a primeira parte desse documentário dividido em 4 partes, onde a gente relembra como foi as transmissões na nossa televisão brasileira das Copas do Mundo, desde 1950 até 2022. Se você ainda não viu as outras partes, o link está aqui na nossa descrição do vídeo. Gente, por hoje é só, um abraço, valeu e até mais. Tchau!